Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 125 e vamos tratar dos parágrafos 3º, 4º e 5º. O nosso tema é Justiça Militar dos Estados. O artigo 125, parágrafo 1º e 2º, nós já estudamos. Agora, a partir do parágrafo 3º, nós temos o seguinte: os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Esta redação está de acordo com a Emenda Constitucional número 45 de 2004. Primeiramente, você precisa entender que Justiça Militar Estadual é diferente de Justiça Militar Federal. A Justiça Militar Federal, ela processa e julga os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e também os civis. E a Justiça Militar Estadual, a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros. Mas eu separei alguns tópicos aqui para que você possa entender melhor. A competência da Justiça Militar foi estabelecida pelo texto constitucional de 88 e divide-se, como mencionamos, em Justiça Militar Federal e Justiça Militar Estadual. Um outro ponto importante: a Justiça Militar Federal tem competência para processar e julgar os militares integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica e civis. E a Justiça Militar Estadual tem competência para processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei. É um ponto importante, você vai aprender até o final do vídeo, tá? Não é todo crime cometido pelo militar que é da competência da Justiça Militar Estadual, tá? Nós temos os crimes militares definidos em lei, mas isso será destacado mais à frente. Em 3 estados, atualmente, da Federação, há a Justiça Militar própria, inclusive um tribunal militar: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Professor, para que eu preciso saber disso tudo? Para que você possa entender o que eu vou explicar mais à frente. E para que você saiba que nesses estados da Federação você tem um Tribunal de Justiça Militar do Estado e nos outros não. Isso pode ser importante lá na hora de você marcar o xizinho na sua questão de prova. Saber essas coisas às vezes não resolve a questão, mas ajuda bastante. Nos demais estados e no DF, a Justiça Militar está vinculada ao próprio Tribunal de Justiça do Estado. No Distrito Federal, por exemplo, a Auditoria Militar, Vara de Primeira Instância, os juízes militares e os recursos estão vinculados ao TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E, por último, os códigos penais militares são únicos para ambas as justiças militares e não há qualquer nível de subordinação entre Justiça Militar Estadual e a Federal. São pontos importantíssimos e eu sei, é claro, que para quem vai fazer uma prova específica pode fazer grande diferença. No geral, você só precisa entender. Então, lembra do nosso quadro? Lembra que a gente tem essa divisão? Olha aqui que interessante. Aqui, nós temos a Justiça Militar da União. Os Conselhos de Justiças Militares da União vão fazer aqui a função de primeira instância e os recursos vão subir para o STM. Ok? Superior Tribunal Militar. Aqui desse lado, nós temos a Justiça Militar Estadual. E veja que eu coloquei, olha, TJM ou TJ. Justamente por quê? Por causa dessa regrinha aqui, olha, que em alguns estados da Federação há Justiça Militar própria. E aí nós ficamos com o TJM. Mas se não há Justiça própria criada, nós teremos o quê? Os TJs. Então, na primeira instância, o que nós temos? Juízes de direito da Justiça Militar Estadual e também, na primeira instância, os Conselhos de Justiça, que, em regra, vão processar e julgar a maior parte das ações. Nós vamos aprender no decorrer do vídeo. Então, na primeira instância, não são apenas os juízes, mas também os conselhos. E das decisões dos juízes ou dos conselhos, pode subir para o TJM ou para um
TJ, de acordo, é claro, com o seu estado da federação. Perfeito? Importante entender isso logo no início para a gente poder dar sequência. Vamos lá. Então, no parágrafo 3º, a gente tem o seguinte, olha, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, que lei é essa? Lei de Organização Judiciária, tá? Mediante proposta do Tribunal de Justiça, nós já vimos na aula passada, a Justiça Militar Estadual poderá criar, a lei estadual poderá criar essa Justiça Militar Estadual. E ela será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. Aqui é o primeiro grau, tá? E em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, TJ, ou pelo Tribunal de Justiça Militar nos estados, mas qualquer estado, professor? Não, somente nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Ah, professor, então quer dizer que em estados que tenha o efetivo militar, ou seja, a soma dos policiais militares e dos bombeiros militares, seja superior a 20 mil, então pode haver sim, se quiser, a criação de um TJM. Exatamente. E é o ponto mais cobrado em prova, tá? Você tem que saber definir qual é a justiça militar de primeiro grau e qual é a justiça militar de segundo grau. Primeiro grau, os juízes de direito, fazendo as suas decisões monocráticas, singulares, e os conselhos de justiça aqui no primeiro grau, não confunda. E o segundo grau será exercido pelo próprio Tribunal de Justiça ou TJM nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Perfeito? Prático, né? Tá ficando claro, não tá? Aqui nós temos o parágrafo 4º, mas antes do 4º, vamos ver o 5º. O 5º vai dizer o seguinte, ó, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, juízes de direito, singularmente. O que eles vão julgar singularmente? Vão julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares. Então, lá nós aprendemos que o primeiro grau, ele é exercido pelos juízes de direito, né, da Justiça Militar Estadual, e também no primeiro grau nós temos os conselhos de justiça. Agora, precisamos definir quais crimes serão julgados de forma singular pelos juízes e quais crimes de forma colegiada, certo? Isso no primeiro grau, preste atenção. Então, quando se tratar de crimes cometidos contra civis, o juiz de direito do juízo militar vai processar e julgar. Quando se tratar de ações judiciais contra atos disciplinares militares, será o juiz de direito. Obviamente, porque no conselho nós temos oficiais. E para se garantir uma imparcialidade, necessário se faz que essas ações disciplinares sejam julgadas pelos juízes de direito. E ao conselho cabe julgar o quê, professor? Cabe julgar todo o resto. Cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Esse é o ponto-chave para você aprender a diferença, tá? Voltando ao parágrafo 4º, nós temos um ponto importante também. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados, agora você já sabe, está bem mais fácil de entender, não é verdade? Nos crimes militares definidos em lei. Professor, muito óbvio, Justiça Militar Estadual julga os militares dos estados nos crimes militares definidos em leis. Ok, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, que nós vimos lá. Essa competência vai ser para o juiz singular, tá? Ressalvada a competência do tribunal do júri, aqui você pode acrescentar, né, tribunal do júri, quando a vítima for civil. Ah, aqui tem um ponto interessante, que você só precisa destacar. O que está ressalvado é a competência do júri, do tribunal do júri, quando a vítima for civil. Crime doloso contra a vida, quando a vítima for civil. Crime doloso contra a vida quando a vítima for civil. Se você quiser aprofundar no tema, e eu te aconselho, é claro, o conhecimento nunca é demais, você já vai entrar na seara do direito penal e processo penal. Saber a diferença do que é um crime doloso, um crime culposo, e no caso da competência do tribunal do júri, que nós vimos lá na nossa aula do artigo 5º,
O link está aí para você no final do vídeo, tá? Então, preste atenção. Um militar estadual, e lembre-se que eu falo da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, comete um crime doloso contra a vida. Professor, é todo dia. É verdade. Muitas das vezes, por conta do ofício, acaba acontecendo. Agora, há uma diferença simples e objetiva que nós não vamos tratar aqui, vamos deixar para o direito penal. Há aqueles casos em que decorre do exercício da própria atividade policial e há os casos isolados, que não decorre da atividade. Um militar, por exemplo, fora de serviço e por aí vai. Mas nós não vamos entrar nessa seara, não é a nossa temática aqui, mas fica a dica para você. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Professor, preciso saber isso tudo? Claro que não, a não ser que sua prova seja específica, tá? Uma prova para a Polícia Militar, uma prova para o Corpo de Bombeiros. Verifique o seu edital para que você não perca tempo, porque tempo é precioso quando a gente trata de preparação para concurso público. O que você precisa saber está destacado na sua tela e vai fazer a diferença. Na próxima aula, então, nós teremos o parágrafo 6º e 7º, continuaremos a tratar do artigo 125 e a falar dos tribunais e juízes dos estados. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.